com a paz do Senhor. Amém. Tranquilo aí? Oh, glória a Jesus, aleluia. Calma, João, Deus é contigo. Amém. Mamãe? Eu não vou usar o microfone hoje não. Mamãe. E eu vou falar devagar para ajudar também o pessoal. Nossos irmãos que estão aqui. Hoje nós trocamos do culto, né? Hoje seria o culto em alemão. E por conta aí de situações, a gente fez essa troca. Então peço perdão aos nossos amigos que estão sempre aqui no culto em alemão. Mas a palavra é sempre a mesma. Seja em alemão, seja em inglês, seja em português. A palavra é de Deus. Amém? Então tenho certeza que também sairão daqui alimentados. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas um versículo para a nossa meditação. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, somente o versículo 33. Agradeço a oportunidade. Não pode ficar sentado, pode ficar sentado, não se incomode. Bem? Fique à vontade. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite da CIB. É um privilégio sempre estar na casa do nosso Deus e poder trabalhar. João 16, 33. Eu queria pedir que a igreja lesse junto, como se trata só de um versículo. Vamos ler todos juntos. Eu vou começar, os irmãos seguem. Amém? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Amados, eu gostaria de começar perguntando aos irmãos, quem aqui tem chamado? Quem tem chamado, levanta a mão. Nem todos levantaram a mão. Mas por que nem todos levantaram a mão? Eu quero explicar para os irmãos que ter o chamado não quer dizer que seja para ser um obreiro na casa do Senhor. Ter um chamado não se limita a ter uma função ministerial. Quem aqui sabe me dizer, os irmãos sabem me dizer quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Todos juntos. Veja bem, você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você é templo do Espírito Santo. Mas juntos somos a igreja. Amém. Glória a Deus. E nós já aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical que a palavra igreja, ela é uma palavra que vem do grego, que se traduz como eclésia ou eclesia. Essa palavra quer dizer o quê? Chamados para fora. Logo, se somos uma igreja, todos nós temos um chamado. Glória a Deus. Então você entende que não se trata de você ter um chamado para o ministério. Não se trata de você ter um chamado para um serviço na igreja como instituição. Mas uma vez que somos a igreja de Cristo, nós temos um chamado. Glória a Deus. E se temos um chamado, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o preço do chamado. Eu quero meditar contigo sobre o preço do chamado. Já entendemos que todos nós
temos um chamado. Uma vez que você confessou a Cristo como Senhor, uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, agora você foi chamado. Você tem um chamado. E eu quero falar com você sobre o preço desse chamado. Quando olhamos para a Bíblia, nós temos aqui muitos exemplos que nós podemos extrair e meditar sobre o preço do chamado. Mas eu escolhi e pedi a Deus que confirmasse em meu coração e achamos por bem pegar Jeremias como nosso exemplo para o preço do chamado. Então nós vamos olhar para a vida de Jeremias. Quando abrimos a nossa Bíblia em Jeremias capítulo 1, nós vamos ver aqui, quem conhece a história sabe que Jeremias, ele foi chamado por Deus num momento em que o povo estava em extrema rebeldia, num momento em que o castigo para o povo já estava para chegar. Então Deus chama Jeremias. Mas o que é interessante é que quando olhamos para a Bíblia, no capítulo 1, versículo 5, nós vemos que Jeremias foi chamado por Deus ainda no ventre de sua mãe. Então o versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, ele vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei o profeta. Aleluia. O chamado para Jeremias tinha começado mesmo antes dele vir ao mundo. Deus já sabia todas as coisas. Deus te conhece mesmo antes de você conhecer a Ele. Aleluia. Mas quando continuamos olhando para o capítulo 1, no versículo 6, nós vemos que Jeremias teve uma reação que normalmente é a nossa reação. Quando Deus chama Jeremias, ele teve uma reação que normalmente é a nossa reação quando Deus nos chama para algo. No versículo 6, nós vamos ver Jeremias dizendo assim: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. E muitas das vezes não é essa a nossa reação? Deus fala, Deus chama, Deus te mostra, e o que é que a gente faz? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Por causa disso, por causa daquilo outro, já tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo para nada. Ó Deus, me perdoa, Senhor. É a nossa reação. É a nossa reação quando Deus nos chama. Mas olha o que Deus fala para Jeremias no versículo 7 e 8. Ele diz para Jeremias: não digas, sou uma criança. Não digas. Sabe o que Deus está falando aqui? Para de arrumar pretexto. Para de arrumar justificativas. Para de inventar historinha. É o que Deus está falando. Não digas, sou uma criança.
Porque aonde eu te enviar, tu irás. E tudo que eu te mandar, tu dirás. Glória a Deus. Glória a Não Deus. temas, eu sou contigo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Para de dar desculpa. Para de inventar historinha. Porque ele está dizendo, eu sou contigo. Aleluia. Para de ficar se justificando. Porque ele já te conhecia antes mesmo de tu saber quem ele é. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso também aconteceu com Moisés. Só que Deus ele é fiel. Porque quando aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 3:11, Moisés diz assim, quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó? Quem sou eu? Só que no versículo 12, Deus diz para ele assim, certamente serei contigo, e isto te será por sinal. Quem sou eu para ir a Faraó? Quando nós olhamos para Josué, Deus também falou a mesma coisa para Josué. No versículo 5 do capítulo 1 de Josué, Deus diz assim, olha, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Aleluia. Quando olhamos para Elias, lá em 1 Reis 19, versículo 14, Deus fala para Elias assim, o que tu está fazendo aí na caverna, Elias? O que tu está fazendo aí dentro? Aí nos versículos seguintes, versículo 15, versículo 18, né, no versículo 14, por exemplo, Elias fala para Deus assim, é porque todos morreram, fiquei só, agora estão querendo me matar também. Olha o que Deus fala para Elias, vai e volta pelo teu caminho. Imagina Elias na porta da caverna, ouvindo a voz de Deus, e Deus falando para Elias, vai, volta pelo teu caminho. Sabe o que ele está falando? Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Por que tu está se escondendo? Por que tu está aí parado? Vai, volta pelo teu caminho. Versículo 18 ele diz, porque eu fiz ficar em Israel 7.000 que não se prostraram a Baal. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus é contigo. Glória a Deus. Deus é contigo. Eu creio, Jesus. Aleluia. Vemos que quando o Senhor nos chama, Ele nos garante que estará conosco, desde que aceitemos o seu chamado. Ele está contigo, desde que você aceite o chamado. Quantas vezes você deixou de ser boca de Deus para a vida de alguém? Porque ficou olhando para um lado e para o outro, enxergando somente dificuldades, enquanto Deus quis e quer te usar para a edificação. Quantas vezes você já recebeu nessa igreja, que nós estamos nessa igreja, eu posso falar dessa igreja, um convite para pregar e você disse, não estou preparado. É verdade. Quantas vezes já te convidaram para dirigir o culto
E você disse, chama outra pessoa. Meu Deus, aleluia. Quantas vezes te chamaram, posso te dar uma oportunidade hoje? E você disse assim, só quero ouvir. No Brasil a gente ainda escutava muito dizer assim, hoje eu estou satisfeito. Verdade. Hoje eu estou satisfeito. Pode ficar tranquilo. Poderia ser nessa hora em que Deus estaria te usando Meu Deus, aleluia. como ferramenta para falar na vida de alguém. É verdade. E você se acovardou. Eita Deus, agora. Mas hoje eu ainda quero te convidar a se revestir de toda a armadura de Deus. Se inspirar pelo Espírito Santo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Mesmo que você diga, meu irmão, mas eu não sei o que eu vou falar. É verdade. Eu não sei o que eu vou falar. No versículo 9 do capítulo 1 de Jeremias, nós vemos que Deus chama e Ele também capacita. É Aleluia. verdade. Porque no versículo 9 de Jeremias, a Bíblia vem nos dizer que estendeu o Senhor a mão, tocou na boca de Jeremias e disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Ele não te chama e te joga no meio do campo de batalha e fala assim, tu vai aprender aí sozinho por conta própria. Ele te capacita. É verdade. Ele te instrui. Glória a Deus. Ele te mostra como tem que ser. Ele te mostra como tem que ser. Ele instrui tanto que ele já te prepara até para o que vai vir. No versículo 19 do capítulo 1, ele diz assim para Jeremias, e pelejarão contra ti. Sabe? Ele diz para você, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter insegurança. Mas no mesmo versículo ele também nos acalma, porque ele também nos conforta, dizendo assim, olha, todo esse sentimento, ou se alguém se levantar, ou se ninguém se levantar, mas as circunstâncias da vida se levantarem, não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia, Jesus. Então quando ele te chama, ele te dá o que falar, É verdade. ele te prepara para o que vai vir. Meu Deus. Aleluia. Ele não te deixa no escuro. Agora, o dever é de quem? A escolha é nossa. É verdade. Aceita o chamado ou não aceita o chamado? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus, senão começava tudo de novo. Amados, por causa do chamado, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Por causa do chamado, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Capítulo 16 de Jeremias. No versículo 2, nós vamos ver que Deus fala para Jeremias que ele não poderia casar e nem ter filhos. No versículo 8 de Jeremias 16, ele diz, você não pode nem visitar ninguém e nem se assentar na mesa com ninguém para comer. Você não pode. Você não pode casar, você não pode ter filho, você não pode nem visitar. Ah, mas aquela pessoa, a gente boa, não, você não pode visitar. Sabe o que isso nos mostra? Ouça isso. Muitas das vezes, aceitamos o chamado, mas não aceitamos as condições do chamado. É.
quer servir a Jesus, mas não quer largar as coisas do velho homem. Eu estou mostrando aqui no versículo de que no chamado, muitas das vezes temos que abrir mão de muitas coisas. Então, muitas das vezes aceitamos o chamado, mas não aceitamos as condições do chamado. É verdade. Então, repito, quer servir a Jesus, mas não quer largar as coisas do velho homem. Quer servir a Jesus, mas não quer rever as suas prioridades. Glória a Deus. Na lista de prioridades, muitas das vezes, ir no culto, ouvir no culto, é a última, podendo assim ainda ser descartado. Na lista de prioridades, nas suas escolhas, quando tem que fazer escolha, a primeira, muitas das vezes, é não vir à igreja, não vir cultuar. Muitas das vezes é a primeira. Quando tem que fazer a escolha, muitas das vezes, orar é a última das escolhas. Para aceitarmos o chamado, temos que abrir mão de muitas coisas. É verdade. Aleluia. Temos que rever muitas coisas. Glória a Deus. É o preço do chamado. Olha o que o Senhor diz para o povo lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Mas veja que essas bênçãos para o povo tinham uma condição. A condição era só se guardar os mandamentos? Não, se guardar todos os mandamentos. Não é o que te agrada. Não é o que tu acha que é certo. Meu Deus, aleluia. Não é o que é bom para o teu ego. É verdade. São todos os mandamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. A condição é, se ouvir a voz de Deus, então tu vai desfrutar disso tudo. Aleluia. Meu Cristo. Essa era a condição. E essa é a condição hoje. Se ouvirmos a voz de Deus e obedecer. Se ouvirmos a voz de Deus e obedecer. Quando lemos no capítulo 7 de Jeremias, versículo 16, por exemplo, tem também o capítulo 14, versículo 11, mas vamos no 7, 16. Esse versículo nos dá a entender que Jeremias, ele intercedia pelo povo. E ele intercedia a Deus pelo povo para que Deus talvez não pegasse tão pesado com o povo. Quando nós vamos estudar toda a história de Jeremias, muitos chegam à conclusão de que de fato, olha, Jeremias amava o povo. Mas Deus falou para Jeremias assim, olha, não ore por esse povo. Não interceda por esse povo. Não perca seu tempo. O que nós vemos aqui? Isso nos mostra que quando aceitamos o chamado, mesmo que a nossa intenção seja boa, prevalece a vontade de Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Mesmo que vá te doer, mesmo que você não concorde,
mesmo que você não ache certo, prevalece a vontade de Deus. Glória a É Deus. verdade, Jesus. Aleluia. Mas a minha intenção era das melhores, Senhor. O Senhor conhece meu coração e Deus está falando assim, oh, Aleluia. quem manda sou eu. Oh, aleluia. É, Jesus. Você vai até onde seus olhos podem ver, Meu Deus. mas Deus vai muito mais além. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jeremias agora ele foi privado de interceder pelo povo. Não perca seu tempo. É. Então isso nos mostra que, olha, por melhor que seja a sua intenção que tem o chamado, se coloca debaixo da vontade de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Meu Deus, aleluia. Por causa do chamado, preste bem atenção, você vai. E isso não é uma condição. Por causa do chamado, você vai sofrer aflições. Aqui não tem negociação. Por causa do chamado, você vai sofrer perseguição. Isso não é si, é fato. Olha o nosso texto base. Jesus disse: no mundo. Tereis aflições. Quando olhamos para Jeremias capítulo 18, versículo 18, Jeremias agora está orando a Deus e falando assim: Senhor, olha para mim, estão maquinando contra mim, estão tramando contra mim. No capítulo 20 de Jeremias, no versículo 1 em diante, você vai ver que Jeremias ele foi preso, e por um sacerdote, porque quem se levantou contra Jeremias foi de onde ele menos esperava, ou pela lógica, não deveria ser de lá. Mas um dos mestres, dos chefes da casa do Senhor, prende Jeremias. Só que lembra que a gente já leu lá no capítulo 1, que Deus já falou para ele, falou, olha só, se levantarão contra ti, mas não vão prevalecer. É verdade. Deus já tinha preparado Jeremias dizendo, olha, vai acontecer, meu filho. Não tem o que fazer. É consequência do chamado. Isso vai acontecer. Mas como a gente já disse, Deus não nos deixa despreparado, Ele avisa. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ou à igreja. Glória a Deus. Porque Ele te alerta, Ele te fala. Entenda isso. Nem sempre vão se levantar pessoas contra você. Porque muitas das vezes nós nos armamos para coisas muito grandes, mas são coisas pequenas de onde você não espera que chega e te derruba. Como circunstâncias da vida, como aflições, como tristezas, como problemas. Você está esperando uma grande batalha. E o que se levanta contra você é de onde você menos esperava. É verdade. E aí ele vem e te derruba. Aquela aflição, aquela circunstância, aquela situação. E aquilo te faz desanimar. Aleluia. Aquilo te faz não entender o preço do chamado. Como a gente já disse, por causa do chamado, você vai passar
Por isso é fato, amado. Não é mar de rosa. Quando a gente olha para Isaías 43:2, nós vemos que o versículo ele diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Entenda o seguinte, o versículo não está dizendo se você passar pelas águas. O versículo não está dizendo se passar pelo fogo. O versículo está dizendo assim, olha, quando, sabe por quê? Tu está caminhando e vai chegar às águas. Tu está caminhando, vai chegar o fogo. Mas o versículo diz que quando nós passarmos, o que é que ele diz? Deus estará contigo. Aleluia. Aleluia, eu creio. Essa é a diferença. É verdade. Glória a Deus. Tu vai passar, mano. É quando, não é se. É. Então se prepara. Esteja preparado. Porque se até agora você não passou, tu vai passar. Oh, aleluia. Se até agora tu não teve um momento difícil, foi só glória e aleluia, se prepara, porque vai vir um momento de choro. É verdade. Mas se tu chorar na presença de Deus, Ele também vai recolher dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. Então entenda isso. Tu vai passar. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, foi lido hoje na escola bíblica dominical, Paulo ele diz a Timóteo assim, olha, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus ele vai dizer no capítulo 10, versículo 22 de Mateus, ele diz assim, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Glória a Deus. A Bíblia não nos ilude, amados. A Bíblia não nos engana. A Bíblia não te fala assim, vai, pode ir, vai estar tudo certo. Aceita o chamado. Aceita. E dizendo que vai ser o céu na terra. Não. O que a Bíblia faz é te preparar. Porque a nossa vida aqui é passageira, mano. Você nasce, você cresce, você amadurece, você envelhece e você morre. É verdade. Agora o que vem depois disso? Aí está a sua preocupação. Aonde irá passar a sua eternidade? Concluindo, amados, hoje, como é o culto da CIV, eu quero dizer para as irmãs, vocês que estão aqui nas sextas-feiras, vocês que intercedem umas pelas outras, vocês que oram pelos outros, intercedem pelos outros, saiba que tudo isso tem um preço. É verdade. Tudo isso tem um preço. Mas ouça essa palavra. As coisas podem estar difíceis para você. Como muito trabalho. Né? Lembra que a gente disse? Nem sempre é alguém que se levanta. Mas as circunstâncias. É muito trabalho. É muita tarefa. É correria no dia a dia, é a falta de tempo, é as coisas que se enrolam, são as dificuldades que se levantam quando você fala assim, eu vou na oração hoje, e aí muita coisa acontece. Muitas coisas, é sempre uma correria. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer, não te espantes, nem desanime. O Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não te espantes nem te desanimes, o Senhor é contigo. O escritor aos Hebreus,
ele vai nos trazer uma exortação. No capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Lucas 9,62, Jesus ele diz assim: ninguém que lança mão do arado, ou seja, você está segurando o arado, lançou mão do arado e olha para trás, é apto para o reino. É verdade. Logo, se você não desanimar e nem lançar mão do arado, nem olhar para trás, o reino dos céus estará esperando por você. Aleluia. Logo, se você viver pela fé e não recuar, ele olhará lá de cima e terá prazer em ti. Glória a Deus. Aleluia. Eu costumo sempre imaginar e pedir a Deus para que quando ele olhe para nós, ele possa ver em nós como ele viu em Jó. Aleluia. Sabe? E é como se Deus tivesse orgulho de olhar para você e falasse assim: viste o meu servo lá naquela igreja? Viste a minha serva lá naquela igreja? Então, se nós não recuarmos, se nós não olharmos para trás, se nós não desanimarmos, se nós vivermos pela fé e da fé, ele terá prazer em nós. É verdade. E aí você pode me dizer: pastor, muito bonito isso aí, muito bom, mas você não sabe como é difícil para mim. Você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que eu estou passando. Eu quero te dizer uma coisa. Lembra Paulo e Silas na prisão? O preço do chamado custou a prisão. Não só estavam presos, mas tinham levado açoite, foram açoitados e estavam amarrados pelos pés, preso pelos pés. Quando olhamos para Atos capítulo 16, versículo 25, nós vemos que mesmo nessa situação, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Aleluia. Amados, cheios de vergonhas. Acho que você não está entendendo. Cheios de vergonhas. E quem aqui já apanhou quando criança de vara, de cinto, sabe o que é um vergão? O quanto arde. De ficar aquela marca que não pode encostar. Creio eu que Paulo e Silas foi bem pior. Mas a Bíblia diz que eles estavam cheios de vergonhas. Meu Deus. Estavam presos pelos pés. Tinha tudo para reclamar. Estavam ali porque pregavam a palavra de Deus. Estavam ali porque uma menina com um espírito adivinhador vinha gritando atrás de Paulo e Paulo simplesmente libertou aquela menina. Mas aí apanharam e foram presos. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles adoravam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está difícil para você? Está difícil? Não foi o suficiente? Jesus no Getsemane. Lucas vem escrever para nós que Jesus no Getsemane, mesmo com um anjo do céu
lhe confortando, ele transpirava gotas de sangue. Porque ele sabia o preço do chamado. Você não consegue entender. Jesus, ele estava no Getsemane orando a Deus e ele transpirava grandes gotas de sangue. É assim que o texto diz. Quando olhamos lá para Lucas 22, 44, a Bíblia vem dizer, olha, ele orava intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Porque ele sabia o preço que ele teria que pagar. Ele sabia qual era o preço que estaria chegando. Mas veja bem, mesmo transpirando gotas de sangue com sua alma em agonia, orando intensamente, ele diz: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Mesmo com tanta dor já na sua alma, ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia o preço do chamado. Ele sabia o que ele teria que pagar. Sabe para quê? Para que você e eu hoje estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Era o preço, a gota de sangue que ele transpirou. Ele sabia, eu vou ter que pagar esse preço para que em 2025, na Pancô Valeu 86, numa denominação chamada ADM Berlim, estará lá um grupo de irmãos que estará adorando ao Pai por causa do preço que eu estou pagando. Glória a Deus. Aleluia. Ele não recuou. Ele diz: Pai, se possível. Mas ele diz: faça a tua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque almas se salvarão. O preço do chamado de Jesus no Getsemane custou a tua salvação. A minha salvação. E se Jesus tivesse recuado, onde estaríamos hoje? No versículo em que nós lemos, como texto base, em João 16, 33, Jesus ele está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo vai dizer em Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas, ou seja, em todas essas aflições, tá? Em todas essas situações, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. João agora vai dizer, em 1 João 4,4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Meu Já Deus, tende vencido o aleluia. desânimo, já tende vencido as circunstâncias, Aleluia, já tende glória a vencido Deus. tudo que tem se levantado para tentar te fazer parar. Meu Deus. Tu já tende vencido, sabe por quê? Porque maior é o que está em vós É verdade. do que o que está no mundo. Meu Deus Aleluia, da Jesus. glória, aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É. Jesus ele ainda vai dizer em Mateus 5, versículos 11 e 12. E assim a gente encerra. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Glória a Deus. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos. Por quê? Nosso galardão nos Se céus. coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. É o preço do chamado. Aleluia. Mas sabemos que o que havemos de receber não está aqui nessa terra. Sabemos que o que havemos de herdar não está aqui nessa terra. Aleluia. E grande será o nosso galardão lá no céu. O hino que as irmãs cantaram, só o comecinho ele diz assim: não há Deus